Fala, aluno, beleza? Aluno, esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de 3 vídeos corrigindo o Enem PPL 2023. E você já viu no vídeo 1 aí a importância dessa correção. Por quê? Porque o Enem PPL, ele sempre nos dá indícios do que será o Enem que vai vir logo em seguida. Peraí, você não assistiu o vídeo 1 ainda? Fica tranquilo, vai aparecer aqui em cima, tá? Um linkzinho aí, ou vou deixar aqui na descrição para você poder clicar e assistir. É uma grande revisão, dando uma geral nos principais assuntos e, claro, já te direcionando, te falando aqui o que você tem que dar mais atenção durante os seus estudos. 4 questões vão ser resolvidas agora. Nós vamos começar aí com a questão de número 99, que diz o seguinte: o processo de radiação de alimentos consiste em submeter os alimentos já embalados ou a granel a uma quantidade controlada de radiação ionizante por um determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras, aumentando assim o tempo de conservação dos alimentos e pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível, assim, aumentar o seu período de armazenamento. Em relação ao processo de conservação dos alimentos descrito no texto, infere-se que... Bem, nesse ponto aqui é interessante, é uma questão que fala sobre os alimentos irradiados. Usar a irradiação, a radiação, para poder esterilizar. Esse assunto é novo no Enem? Não. Nós já tivemos uma questão no Enem falando sobre materiais hospitalares que foram esterilizados por radiação. E aí dizia que o comandante da aeronave impediu que as pessoas entrassem com esse material. E a questão queria saber por que o comandante cometeu um equívoco. Porque materiais que são irradiados não se tornam radioativos. E existem alimentos irradiados. Então a gente já pode usar esta radiação para esterilizar alimentos, que é o que deixa claro no texto aí da questão 99. Então, dentro dessa linha, em relação ao processo de conservação descrito, infere-se que, bem, a gente tem que entender que, com a eliminação dos principais agentes patogênicos, a aplicação da radiação em alimentos contribui para a sua melhor conservação. Então, um aluno que já dominava esse assunto, ele conseguiria rapidamente eliminar todas as opções e ficar aí com a correta letra E, já que a letra A diz que as frutas e legumes submetidos a uma dose de radiação apodrecem mais rapidamente. O próprio texto disse que não. O processo de radiação de alimentos torna-se altamente radioativo e impróprios para o consumo humano. Quem fez as questões dos Enems anteriores também sabia já que não, que a irradiação não torna o material radioativo. Apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos a uma dose de radiação ionizante. Não, ele deixa também claro isso no texto. E alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis aos ataques de inseto. O texto também deixou claro para nós que não. Então, quando você estiver estudando aí, principalmente a parte de radioatividade, fica atento a esse tipo de processo de esterilização de alimentos e equipamentos cirúrgicos usando radiação. Questão 99, então, bem de boa aí. Nossa próxima questão é a questão de número 103. Uma questão bem legal que fala o seguinte: lentes fotocrômicas escurecem em ambientes externos com alta incidência de luz ultravioleta, conforme ilustrado. Uma vez na sombra, as lentes se tornam claras novamente. Então tá aí, ambiente externo, ambiente interno. No caso, em lentes fotocrômicas de plástico, são utilizados corantes orgânicos, pertencentes às famílias do indenonafthopiranos. Quando o corante fotocrômico, estrutura 1, é exposto a alta incidência de radiação UVA, uma ligação química é quebrada. A molécula então se rearranja, transformando-se em uma espécie que absorve radiação do comprimento de onda maior, A2, fazendo com que a lente escureça. Então, ele trouxe aí para nós 2 compostos orgânicos que estão em equilíbrio, e ele pergunta o seguinte: o escurecimento desse tipo de lente ocorre porque as moléculas do indenonafthopirano
Polimerizam? Não. Polímero, macromolécula, não é o que você vê aí. Tautomerizam? Bem, para ser tautomeria, a gente tinha que ter um equilíbrio. O enol virando seu respectivo aldeído ou um enol virando a sua respectiva cetona. Não é o caso, né? Aqui nós temos uma função éter e aqui nós temos uma função cetona. Não é o caso, então. Polarizam a luz pela alta energia de luz UVA absorvida. Oxidam pela conversão do grupo éter em uma carbonila. Bem, vamos dar uma conferida nisso aqui? Este carbono aqui, ó, ele tá ligado para cá, carbono, então 0 NOx, carbono, 0 NOx e um oxigênio. Então esse carbono aqui tem o NOx mais 1. Por que mais 1? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, atrai o par de elétron para ele. Beleza. Quando este éter vira uma cetona, este carbono agora passa a ter um NOx mais 2, porque ele está fazendo uma dupla com O. O O puxa para ele os 2 elétrons do carbono. Então, neste caso, o meu carbono sai de mais 1 e vai para mais 2. O NOx do carbono aumentou. Então quer dizer que esse carbono oxidou, onde um éter se transforma em uma carbonila. Resposta correta, letra D. Aluno, uma atenção. O Enem, ele costuma cobrar muito reações que envolvem oxidação e redução de compostos orgânicos. Porém, essa questão aqui, ela nos liga ao alerta. Por que que liga ao alerta? Quando a gente trabalha com oxidação no Enem, isso inclusive caiu no Enem 2023 tradicional, é aquela linha comum, né? A gente tem o álcool oxidando aldeído, oxidando ácido carboxílico. Álcool primário, aldeído, ácido carboxílico. Um álcool secundário oxida, formando cetona. Cetona reduz, formando um álcool secundário. Álcool terciário não oxida. Então, isso tudo é meio que decoreba. Tem muita gente que faz uns macetinhos, escreve no papelzinho. Tudo bem até aqui. Porém, o Enem, ele nos deu um alerta. NOx do carbono. Então, toma cuidado, tá? Por quê? Porque é bom dominar o NOx do carbono. Você saber como determina o NOx do carbono. Tudo bem? Na plataforma guilhermequimica.com.br você tem uma aula específica somente sobre esse assunto. Para caso você encontre uma questão como essa, de um éter virando uma cetona, você fala assim, pô, mas isso eu não decorei. Não, você aprendeu, você entendeu, você determina o NOx e sabe exatamente o que está acontecendo. Bora lá para a nossa próxima questão, então? A nossa questão de número 108, tá? 108. Questão clássica do Enem de reação orgânica. A mesma linha que, inclusive, a FUVEST gosta muito de fazer. É te dar uma reação e a partir dali você tem que descobrir alguém. Só que ele te dá os produtos e aí a partir do produto você descobre quem que tem que estar no reagente. Vamos ver legal isso aqui, como é que funciona. Os agentes lacrimogêneos são espécies químicas capazes de provocar forte irritação das vias aéreas superiores e dos olhos. Até o final da década de 1960, o cloroacetofenona, o CA, foi a substância mais utilizada com essa finalidade. Uma forma de descontaminar a pele exposta a CA consiste em lavá-la com uma solução aquosa de determinado sal. Beleza. Então eu tenho que usar um sal aqui para poder lavar esse cidadão, o qual reagirá com ACA, conforme a reação representada. Então o que eu estou percebendo aqui? O sal vai reagir com esse composto, vai tirar o Cl daqui, ó, e vai formar NaCl. Opa, peraí. Se é um sal, eu já sei que o meu sal tem que ter o quê? Na, né? É óbvio. Por quê? Porque no final eu tenho NaCl. O Cl eu sei de onde veio. Se aparecer um Na, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso? Famosa frase aí, citada por Titus Lucrécius, né? Então, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na, então, eu já descobri. Ah, ótimo. Todas as letras têm Na. Então, não resolveu nada na minha vida. Vamos lá, vamos ver quem entrou aqui. Bem, no lugar do Cl, ó, até aqui, ó, tá igual, né? Aqui, ó. Até aqui tá igual. Mesma coisa. Agora, quando eu olho aqui, eu tenho um carbono que entrou, 3 oxigênios
e um H. Então eu tenho um CO3H. Opa! CO3H é um sal? HCO3-. Ah, esse cara é o bicarbonato. Se eu ligar um sódio aqui, ó, quem que eu vou produzir? O NaHCO3. Então, na verdade, esta reação é uma reação que envolve o bicarbonato de sódio, que vai reagir com esse agente lacrimogênio e automaticamente vai descontaminá-lo. Nesse caso, letra B. Como eu disse, uma questão muita cara de FUVEST, né? Essa linha do dar a equação. Mas você viu que é de boa, né? Não tem nenhum segredo. É ver quem entrou, bem simples, bem sossegado, mesmo sendo aí uma reação que envolve compostos orgânicos e inorgânicos. Vamos lá para a nossa última questão, questão de número 109. Bem, essa questão não me surpreendeu em nada e eu sei que vai vir coisa melhor no Enem, tá? Por quê? Eu venho falando nas minhas redes sociais aí há muito tempo. O álcool segunda geração é assunto forte para todos os vestibulares. É atual, é um combustível onde a gente o produz a partir da celulose, tá? Então isso não é novidade. O Brasil teve a primeira usina de álcool segunda geração, ou álcool celulósico do mundo. Então, esse assunto é um assunto batido e que muita gente ainda não se atentou, tá? Mas como é que ele funciona? Bem, eu pego a celulose, que você sabe é um polímero natural formado por moléculas de glicose, o meu monômero. Eu faço uma hidrólise enzimática, eu hidroliso, eu quebro usando água, e aí eu vou ter o quê? Glicose. É isso que eu faço. A partir do momento que eu tenho glicose, galera, é só fermentar aqui, ó. Água mais levedura. Então, a ideia é essa, é pegar o bagaço da cana, celulose, que antes a gente usava esse cara para quê mesmo? Usava para gerar energia na caldeira. A gente queimava esse cara. Hoje em dia não mais. Hoje em dia o bagaço da cana também pode virar etanol. Álcool celulósico, álcool de segunda geração. Então, eu produzo aqui fermentação, tá? É uma fermentação normal, ó. Fermentação. Por quê? Porque eu tenho glicose, nada demais. Eu só tive que fazer uma etapa antes, que era essa hidrólise enzimática. E aí eu produzi CO2, etanol, ácido lático, ácido pirúvico, bactérias contaminantes. Então, isso é uma dorna de fermentação alcoólica. Estou produzindo etanol. Vamos lá. Para evitar o rompimento da doma por pressão, qual substância além do combustível deverá ser continuamente removida do sistema? Bem, se eu estou falando de pressão do sistema, tem um cara aqui que é gás, não é? Quanto mais CO2 eu vou produzindo, mais esse negócio vai ficando pressionado. Então eu preciso me preocupar aqui em retirar sempre o quem? O gás presente nesta produção. Ponto importante, hein? Essa questão é bem simplória, mas ele trouxe de uma forma mais ampla o álcool celulósico, o álcool segunda geração. Pode ser que na próxima edição da prova, aqui ó, ele peça para você hidrolisar essa celulose. E ele, a partir dessa hidrólise, você falar um pouquinho mais sobre glicose. Então é bom ficar atento nas aulas de bioquímica. Módulo de bioquímica completo, guilhermequimica.com.br. Curso de química para você gabaritar os principais vestibulares do Brasil. Inclusive, se você vai fazer prova discursiva, vem junto que eu vou te acompanhar até lá e vou te ajudar a gabaritar a sua discursiva também. E aí, gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí qual a sua opinião. Não esqueçam, esse é o segundo vídeo de uma série de 3, corrigindo o Enem, comentando o Enem. É muito importante para você, vai te ajudar demais. Grande abraço, fique com Deus. Professor Guilherme Vargas, fui!